Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. No dia 21 de abril, que marca a execução de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, nós vamos falar do nosso país e das lições que a história pode nos ensinar. Nossa convidada de hoje é Heloísa Starling, professora de História na Universidade Federal de Minas Gerais, com estudos importantes sobre momentos decisivos de nosso passado, como a própria Inconfidência Mineira e também sobre o golpe de 1964. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Aqui em nossos estúdios estão os jornalistas Leonardo Cavalcante, editor de política do jornal Correio Brasilense, e Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, professora. Boa noite. Bem, eu queria convidar a senhora para comentar uma charge que apareceu hoje de manhã na Folha de São Paulo. É uma obra de Laerte, um dos mais importantes cartunistas do país, que faz uma comparação entre o ambiente político, no qual Tiradentes foi enforcado e esquartejado, por ordem da coroa, né, naquele tribunal que nós sabemos como funcionava, e o clima político de intolerância no país de hoje. Como é que dá para entender isso? É uma comparação possível? Naquela charge engraçada que uma hora alguém grita para Tiradentes, vai para Cuba! Como é que a gente pode pensar isso aí? Olha, é difícil pegar uma charge assim, mas eu acho que tem uma coisa importante ali que o Laerte está dizendo, né? Então, existe um grupo nesse país que seria capaz de levar a intolerância a tal ponto que ela mandaria esse herói enlouquecido de esperança, que foi o Tiradentes, para Cuba, né? Nós chegamos a esse ponto de intolerância no Brasil que o personagem mais importante do século XVIII, da luta pela autonomia, pela igualdade, né, e pela liberdade, nos termos em que isso estava posto no século XVIII, vai ser encaminhado para Cuba? Temos um grau de intolerância no país a esse ponto, ou o Laerte está por demais pessimista? Será que nós já chegamos a esse ponto de intolerância? Bem, vamos discutir o programa. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre a professora e historiadora Heloísa Starling. Séculos atrás, em 21 de abril de 1792, a cidade do Rio de Janeiro foi às ruas para assistir à morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Assinada por Maria I, rainha de Portugal, a sentença tinha a finalidade de apagar das gerações contemporâneas e futuras a memória da Inconfidência Mineira, movimento de ideias republicanas que queria libertar o Brasil do domínio colonial de Portugal. Único dos líderes inconfidentes que não se arrependeu daquelas ideias, Tiradentes deveria ser apagado da história. Isso aconteceu durante o século XIX, mas após a proclamação da República, em 1889, a coragem e a tragédia de Tiradentes tornaram-se símbolo da luta pela independência, pela República e pelas liberdades. Estudiosa de um dos movimentos revolucionários mais significativos da época moderna, a Inconfidência Mineira, Heloísa Maria Murgel Starling é professora do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais. Dentre as obras que escreveu está o livro Os Senhores das Gerais, Os Novos Inconfidentes e o Golpe de 64, onde descreve a articulação da elite civil de Minas Gerais com os comandantes do Exército e da Polícia Militar naquele estado, de onde partiram os tanques e as primeiras tropas que derrubaram João Goulart. Formada em Comunicação Social pela PUC de Minas Gerais, graduada em História pela UFMG e doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Heloísa Starling criou em 2001, ao lado do professor Rodrigo Pato Samota, o projeto República, um programa de pesquisas que envolve as diversas faces da história republicana do Brasil, incluindo desde a formação social do país e a construção de novas utopias políticas até a música popular.
Ela também foi assessora da Comissão Nacional da Verdade, criada para pesquisar sobre a tortura e a violência do regime militar. Heloísa, boa noite. Boa noite. Interessante num desses seus trabalhos é a questão da República, que a gente acabou de ver aí, né? E parece que é um problema também que não foi resolvido no Brasil, porque se a gente pensar como os inconfidentes trabalharam a ideia de república e como ela vai se dar tempos depois através de um condomínio de fazendeiros com militares, né, que desvirtuam a ideia da república de Tiradentes, né, o que isso vai impactar no nosso país? Que tipo de república nós conseguimos implantar no Brasil? Olha, nós implantamos a forma política, né? O que falta implantar, né, é o republicanismo, ou seja, o conjunto de valores, o conjunto de princípios que vem desde a sua matriz romana, né, e que orientam a maneira como cada um de nós deve agir na cena pública, no espaço público, como que o cidadão participa da vida pública, o que é o bem comum, né? O que é o bem de todos, quais são os limites da atuação desse cidadão, né? Então, os valores da República são os valores que nos orientam a viver em comunidade. Eu acredito que no Brasil, nós avançamos muito na questão da democracia nos últimos 30 anos, o processo de redemocratização. Acho que hoje, claramente, nós temos uma democracia consolidada no país, mas a República ainda é um rascunho que não alcançou forma. Exatamente porque nós temos uma República com déficit de republicanismo. Isso significa tanto você se preocupar com esses valores no âmbito das instituições políticas, quanto na cultura política do brasileiro, né? Quer dizer, uma cultura republicana também é tão importante quanto uma cultura democrática. E eu acho que talvez esses sejam talvez o Brasil pudesse caminhar nessa direção. Essas elites roubaram a ideia da república desse grupo? Não roubaram. São duas coisas. Quer dizer, você tem esses valores do republicanismo, essa tradição republicana, ela entra no Brasil e vai aparecer nas 3 grandes conjurações, principalmente na conjuração mineira, né? Na conjuração baiana, a questão da democracia é muito forte, e na conjuração do Rio de Janeiro também a questão da democracia. No Rio de Janeiro é a primeira vez que se fala em democracia, no sentido mais próximo do nosso. Vai ter uma força enorme em vários movimentos da primeira metade do século XIX. A Confederação do Equador, movimentos no Rio de Janeiro, em Minas, em Pernambuco, na Bahia, Sabinada, e é como se ela se tornasse subterrânea, né? O que se faz o golpe da República, o 15 de novembro, é pensar a República como uma forma política. E, portanto... de romper com a coroa. De romper com a coroa. Quem está organizando aquele golpe, na verdade, não está mobilizado pelo republicanismo, está mobilizado por outros interesses. Então, não é que eles roubaram, mas seguiram um caminho de pensar a República apenas como uma forma de governo e não como essa que seria, maneira de se comportar na cena pública. Visão, o republicanismo? O que teria sido, desculpe assim, o que teria sido o republicanismo assim? O que faltou ali para a gente dizer, não, esse foi um movimento republicano, Não, faltou isso, faltou você pensar, faltou você organizar tanto as instituições políticas quanto a cena pública nos marcos Mas isso republicanos. porque era uma república excludente, porque... Estou tentando traduzir um pouco em coisas práticas. Assim. Faltou, por exemplo, você pensar como é que você ia lidar com a questão da cidadania, como é que você vai lidar com a questão do bem comum, como é que você vai lidar com a questão da participação de todos os cidadãos na cena pública, como é que você vai lidar com a questão da corrupção, como é que você vai lidar com os vícios, coibir os vícios da República, né? Porque a corrupção, que é um vício da República, ela não é própria do Brasil, ela é própria, vai aparecer em todos os sistemas políticos,
mas quais são os instrumentos que você tem para isso. que você tem para isso. E qual é a cultura política republicana que nossos cidadãos vão praticar para que eles possam viver no espaço público e lidar com a questão da liberdade. Aí você entra a tolerância, que a gente estava discutindo, né? A questão da liberdade, né? O fato de que a liberdade não é dizer sim, mas a liberdade é dizer não, né? Esse é um problema da República, como é que ela garante que todos possam expressar livremente as suas opiniões sem sofrer nenhuma sanção. Então você tem uma cultura aí, política, uma tradição que vai se implantando no Brasil a partir do século XVIII e que se torna subterrânea, né? E a gente ensina na escola que a República é só uma forma de governo. Então, fica difícil, né? Pois é, sei que... Professor, em quais momentos o personagem Tiradentes foi apropriado por outros personagens posteriores na história brasileira? Em todos. Quer dizer, Tiradentes é um personagem muito interessante, porque nele cabe tem essa coisa desse apelo, né? Aquilo que, não sei se é Cecília Meirelles, esse personagem enlouquecido de esperança, né? Então, ele tem um apelo de liberdade, de esperança, a figura mítica do Tiradentes, né? E aí ele vai se apropriar da esquerda. Então, você pega, por exemplo, as vésperas do golpe de 64, o Francisco Julião, que é o líder das ligas camponesas, organiza um movimento de esquerda revolucionário, que se chama Movimento Revolucionário Tiradentes, né? Os conservadores que estavam conspirando em Minas para dar o golpe de 64 se auto-intitulavam os Novos Inconfidentes, né? Então, você vê que é uma figura que vai ser apropriada tanto à esquerda quanto à direita. Ele não é como o Zumbi dos Palmares, né? Tiradentes é talvez por ser um líder republicano, por ter essa dimensão, sei lá, libertária, e aí tentam dar a ele uma certa qualidade em determinados momentos. Do ponto de vista da grandes lideranças políticas vão passar por isso, né? Em outros países. Você tem figuras emblemáticas que são apropriadas à direita e à esquerda. No caso do Brasil, eu acho que a grande figura é o Tiradentes. Quer dizer, eu não estou me lembrando aqui de nenhuma outro personagem da nossa história que seja tão mobilizado e tão apropriado em circunstâncias políticas tão diferentes. Por que a senhora acha que isso ocorreu? Qual é o motivo para que Tiradentes seja esse personagem de fato que pode ser apropriado sem grandes dificuldades, tanto pela esquerda quanto pela direita? De um lado, porque ele tem um apelo de liberdade, né? E de esperança e de transformação, né? Então, de um lado, porque ele carrega isso. E de outro, porque ele é uma figura sobre a qual muito pouco se sabe, né? A gente sabe pouco sobre Tiradentes. Tiradentes merece uma biografia boa, né? Uma biografia legal, porque... E isso permite... então, você vê, nós não sabemos qual é o rosto do Tiradentes, nós não conhecemos o rosto de nenhum personagem da Conjuração Mineira, mas na hora lá da República, quando a República precisa de um herói, diz o Zé Murilo de Carvalho, né? Então vamos nos apropriar do Tiradentes. Aí o Tiradentes começa a ter as feições do Cristo, né? Depois, mais recentemente, que falam, não, olha, não é Cristo, tá? A gente não sabe qual é o rosto dele. Certamente não usava barba. Mas, então, você veja, o fato de se saber pouco do personagem e, portanto, ser difícil você associá-lo a um grupo social especificamente, ou a uma determinada vertente política, facilita essa apropriação. Professora, para conhecer melhor, então, o Tiradentes, quem foi o Tiradentes, qual é a origem intelectual dele e como ele vai se envolver com esse projeto de liberdade? Olha, eu acho que precisa ter uma biografia do Tiradentes, mas eu acho que tem 3 aspectos importantes você pensar na figura do Tiradentes, né? Primeiro, ele é um militar, mas ele é um bom militar. Ele é o comandante da Patrulha do Mato, que fazia a segurança da Estrada Real, que é o caminho que liga, do Caminho Novo, que é o caminho que liga Vila Rica, Ouro Preto, ao Rio de Janeiro.
e que era infestado de quadrilhas de salteadores, né, para roubar o ouro. E o Tiradentes vai acabar com a mais importante, ele prende os membros da quadrilha mais importante do período, que é a quadrilha do Montanha. Só essa história, se você conta isso para os meninos, eles já vão gostar da história do Brasil, né? Tiradentes lá no alto da montanha, no alto da Serra da Mantiqueira, aprendendo montanha. Então ele tem uma formação. Ele tem uma formação que vem, ao que tudo indica, da mãe dele, de um amplo conhecimento de ervas medicinais, né? O que facilita a entrada do Tiradentes nos setores mais, naquela camada popular, né? No povo das Minas, né? E mesmo entre os escravos. Ele era um sujeito bom, né? Ele tinha técnica para a arte de curar os dentes. E o Robert Darnton, que é um historiador norte-americano, ele tem um livro que chama Os Dentes Falsos, de George Washington, em que ele fala uma coisa que é: você já pensou o que é uma dor de dente no século XVIII? Né? Sem anestesia, sem nada. Né? Devia ser uma das dores piores daquele momento. Né? E Tiradentes, então, era o cara que sabia curar isso. Né? A Júnia Furtado, que é uma grande historiadora do período colonial, uma das nossas maiores historiadoras, ela tem uma carta que ela achou, que ela identificou, de um sujeito que viajou com o Tiradentes de Ouro Preto para o Rio de Janeiro. E ele vai contando como que o Tiradentes era popular, como que chegava nas pousadas, nos lugares, as pessoas saíam, cumprimentavam. Então ele tem essa característica. Além disso, ele era um sujeito com uma grande capacidade de persuadir o outro, né? Provavelmente por isso ele foi enforcado, para servir de exemplo. Ele era um excelente propagandista. Então, e ele transitava pelas pousadas, pelas casas de prostituição, pelo ambiente mais popular. Então, ele era um perigo, né? Você ter um bom propagandista. E ele sabia disso. Ele diz uma hora nos autos da Devassa, ele diz: não, eu sei, eu inclusive tento aperfeiçoar essa minha fala, tentando ver qual é o ponto que eu tenho que chamar o outro, que eu tenho que chamar para eu chamar a atenção do outro, para ele entender minhas ideias. Entendeu? Então ele é um sujeito que inclusive tinha técnica. Algumas das versões da história dizem que na verdade ele morre porque ele é pobre. A senhora está dizendo que é justamente que... Não, ele morre porque ele é um perigo. Ele morre porque... Ele era pobre dentro do grupo nem tão que pobre era... assim. Eu acho, ele não era nem tão pobre assim, certamente perto do Cláudio Manuel da Costa e tal, era pobre. Mas o problema do Tiradentes é que ele era um perigo. Veja, se a coroa precisa... Ele era um quadro político, vamos falar assim. Era um cara que era capaz de fazer alguma coisa. Não era ali um que ia cair e aparecer, vou matar esse aqui. Ele era um quadraço, inclusive, né? Grande quadro político. Mas, na verdade, você tem que pensar que se você quiser amedrontar, né? Se você quiser dar de exemplo à população para que ela tenha medo, né? E, portanto, não se revolte, você tem que pegar a figura mais popular, a figura com mais visibilidade, a figura com maior capacidade de persuasão. Né? Enforcar Tiradentes significa você incutir o medo na população. Né? É diferente de você pegar um poeta, um grande poeta como Tomás Antônio Gonzaga, mas ele não tem esse trânsito. Ele é um bom pensador, o Tomás Antônio Gonzaga, é um grande poeta, mas não tem esse trânsito. Nós ouvimos um diretor pernambucano, Marcelo Gomes, que está preparando uma biografia cinematográfica do Tiradentes. É o que fez Urubus, não é? Fez aquele filme Urubus. Urubus? Sim. Ele é um grande diretor. Ele nos enviou uma pergunta. Ele é um grande diretor. O Joaquim José era alferes, né? E depois virou inconfidente, conspirando contra a coroa que ele trabalhava, como soldado e alferes. Como é que se construiu essa consciência política do Joaquim José para ele se transformar em um revolucionário sendo funcionário da coroa? Olha, você tem no período que vai, acho a pergunta do Marcelo muito legal, é um pouco o que você falou também. No período que vai, que antecede a Conjuração Mineira, você tem uma discussão muito grande nas Minas e um grupo enorme do que a gente chamaria hoje de intelectuais, mas das mais diferentes áreas, desde o poeta até o sujeito que cuida da mineração, que estudou mineração, o outro que estudou medicina, etc. Então você tem um grupo grande que está discutindo exatamente o fato de que as minas são ricas
e elas precisam, as riquezas das minas são muitas, e as minas podem sobreviver sem Portugal, né? Então, esse grupo que está no Cerro, está em Vila Rica, tem debate constantemente e vai se reunindo. Então, vão criando o que a gente chamaria de redes de sociabilidade, em que as pessoas discutem, né? O Tiradentes dizia isso. As minas podem... Nós vamos criar aqui uma república florente, dizia o Tiradentes, porque as minas são muito ricas. Elas não são só o ouro, né? Então, há uma preocupação no sentido de que existe uma possibilidade de você ter uma região, explorar as riquezas e, originalmente, o que esse pessoal estava querendo era ser equiparado a Portugal. E Portugal precisa reconhecer isso, né? Portugal precisa nos reconhecer não como uma capitania, que é uma colônia, mas como parceiros, coisa que Portugal não passa na cabeça de Portugal, né? Esse grupo, essas ideias vão se espalhar por diversos pontos da capitania. Então, acho que esse é um dos lugares. E Tiradentes tem relação com alguns desses letrados. Não com todos, alguns nem gostavam muito dele, ou tinham dúvida, porque diziam que ele falava muito, ele ia para a rua, falava muito. Então, Tomás Antônio Gonzaga dizia, esse Tiradentes é um boquirroto, né? Mas ele tinha um trânsito grande dentro dessas redes de sociabilidade. E ele aumentava essas redes, como eu disse. O outro caminho são os estudantes que voltam de Coimbra e de Montpellier e da Inglaterra e voltam com as notícias da Revolução Americana, né? A força das ideias republicanas norte-americanas são grandes na Conjuração Mineira, né? O Kenneth Maxwell fez agora um livro sobre o livro de Tiradentes. O livro de Tiradentes é o conjunto das constituições norte-americanas das 13 colônias, para cada uma das 13 colônias, no período da Confederação. Era um livro que ele usava, lia... Ele não lia francês, então ele ficava perturbando a vida principalmente do Álvares Maciel, que é quem trouxe o livro para ele, para traduzir os pedaços, né? Você tem... e aí ele utilizava aquilo que estava lá no livro para fazer propaganda. Ele é um propagandista mesmo, né? Então, eu acredito que a formação do Tiradentes, nesse caso, passa por essas redes, todas as formações, todas as conspirações desse período, elas passam por redes de sociabilidade que são construídas em que as ideias começam a andar, né? As ideias começam a andar e as pessoas começam a discutir porque elas estão sentindo um certo mal-estar, um certo desconforto, algo que eu não acho que está bom, né? Professor, e tem por aí vai. uma pessoa que mandou... Dá para... Tá Uma pessoa que mandou uma pergunta pelo Facebook que dá para continuar aí. A pergunta é a seguinte. Dá para a senhora explicar, porque acho que tem uma visão aqui que vale a pena discutir. Os inconfidentes não queriam a independência do Brasil, mas queriam criar uma república em algumas cidades do ciclo de ouro de Minas. E a coisa foi tão mal feita, diz a pessoa, que foi desmontada antes mesmo de começar. Aliás, esse feriado nacional não vale nada, é ridículo, segundo as palavras dela. O que é ridículo? Este feriado nacional, porque também não transforma em feriado nacional, por exemplo, a criação da República de Farroupilha. Enfim, tem uma ideia aqui, o nome é um pseudônimo, né? A pessoa dá um pseudônimo, então a gente não precisa ler pseudônimo. Mas que, enfim, que é uma visão de que a Inconfidência Mineira, assim como a maioria das revoltas do período colonial, foram movimentos desprezíveis, sem valor algum, que nunca levaram a nada, enquanto que é uma visão assim que é contestada pela pesquisa histórica bem feita. Então é uma boa oportunidade da senhora responder isso e ensinar para as pessoas que estão nos vendo. Inclusive explicar um pouco o Brasil daquele período. Como é isso aí? Muitas pessoas reclamam, né, o fato de que esse movimento pela libertação do país, né, ocorreu em vários estados. Na Bahia, né, você tem a Conjuração Baiana, tem a Conjuração Mineira, tem a Conjuração no Rio de Janeiro, tem a Revolta da Cachaça. Era bom até para as pessoas entenderem que Brasil era aquele. Não, entendeu o seguinte, que naquela época a ideia de nação não existia. Sim. Não tinha movimento nacional. Sim. Era paulista, era o Beckmão, era, né? Vamos lá, isso. Então, o que a Conjuração Mineira pretendia? A Conjuração Mineira, ela é muito importante, talvez ela é a mais importante revolta desse período, por algumas razões. Uma, porque ela coloca em xeque o sistema colonial. É a primeira vez
que um movimento desse coloca em xeque. Segundo, ela tem um projeto republicano, não para o Brasil, mas para as Minas, e a pretensão dos conjurados é que eles teriam a adesão do Rio de Janeiro e de Pernambuco, de São Paulo, desculpa. De novo, é o esquema norte-americano, é uma confederação. Né? O que os Inconfidentes sonhavam era com uma confederação entre Minas e São Paulo. Como os Estados Unidos. E como que eles viram, porque eles não chegam a ver o segundo Congresso da Filadélfia, eles não veem a República Federativa, eles só veem a experiência 13 ex-colônias, né? Confederadas. Né? Então, a pretensão da conjuração é essa, e ela é importante por isso, ela põe em xeque o sistema e ela tem um projeto republicano claramente definido. Né? As outras duas são posteriores à Conjuração Mineira. A diferença da Conjuração Mineira para quantidade de revoltas que ocorreram nesse país antes, quer dizer, a ideia de que nós vivíamos uma colônia mais ou menos calma é uma bobagem, porque você tinha uma infinidade de movimentos de resistência escravas, você tinha enfrentamentos com os indígenas, e os colonos se revoltavam de 1660, quando é a Revolta da Cachaça, até a última, que é do século XVIII, que é a Conjuração Baiana. A diferença é que, à exceção de Pernambuco, em 1711, eu acho, 1710, com a Guerra dos Mascates, a primeira fase da Guerra dos Mascates, que também pensa na autonomia de Pernambuco, então em separar, na independência de Pernambuco, todas são revoltas que não se colocam contra o rei. Elas se colocam contra o representante do rei, o governador que é corrupto, o imposto que está exagerado, os produtos que não podem ser comercializados pelos colonos. Então, é uma infinidade, mas nenhuma delas, à exceção da primeira fase, dos mascates, se coloca contra o rei. A Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira é uma conspiração contra o rei. Né? É a primeira vez que você tem um tipo de conspiração em que o objetivo é ir contra a autoridade da coroa para tornar as Minas independentes. Eu penso que então não tem nada de bobo. Quer dizer, na verdade, nós precisávamos estudar mais essas revoltas, porque elas são muito bonitas. Elas contam uma história do povo brasileiro lutando para como é que o povo brasileiro aprendeu a construir direitos. Não é pouca coisa. Isso ele começa a aprender no século XVII, XVIII, com essas revoltas. Como é que o povo brasileiro aprendeu a negociar, né? Como é que se aprendeu a desafiar o poder, né? E a enfrentar o poder. Você estava contando da Bahia, né? Como é que foi essa? Do motins do Maneta, né? Que é isso, que é um motim, né? A população, o sino, alguém toca, o Maneta toca o sino, os impostos estavam aumentando de uma forma tão brava que estavam atingindo todas as camadas da população, menos os ricos, né? E aí começa a tocar o sino da Câmara e a população se amotina. Tem aquela topografia de Salvador e eles sobem da Cidade Baixa, é povo que está subindo, em direção ao Palácio do Governador. Né? No caminho tem a casa de um dos responsáveis pelos impostos, o que mais se beneficiava pelo imposto do sal. E aí a população invade a casa do sujeito, é um sobrado, e começa a julgar os móveis da janela. E aí eles acham um armarinho pequeno, chaveado. E não conseguem abrir o armário e jogam. Na hora que ele se espatifa, é uma nuvem de ouro em pó que se esparrama, né? Era onde o cara guardava o ouro dele. E esparrama pela ladeira a multidão. Né? E aí o governador, apavorado que o povo está chegando, como é que ele faz? Ele chama o bispo. Né? Aí o bispo fala, não vou resolver e vou fazer uma procissão aqui que eu vou acalmar o povo. E aí sai o bispo com um monte de padre e para ver se os amotinados se acalmam. E na hora que vem a procissão com o Cristo e tal, todos os amotinados se ajoelham, tiram o chapéu, descansam o porrete, a arma, passa a procissão, o povo pega tudo de novo, cerca o Palácio do Governador e prende o governador. Então, são histórias muito, muito bonitas de como é que o povo brasileiro começou a reivindicar, né? A gente precisava estudar isso. Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com a historiadora Heloísa Starr. Não saia daí.
O Espaço Público está de volta com a professora e historiadora Heloísa Starling. Vamos ouvir o jornalista e escritor Lucas Figueiredo. Ele nos enviou uma pergunta via Skype. Fala-se muito nos inconfidentes homens, nos poetas, nos mineradores, nos militares, como Tiradentes, e fala-se muito pouco de uma mulher que teve uma participação algo importante aí na conspiração, que foi a Dona Hipólita, mulher do Francisco de Oliveira Lopes. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa mulher e queria perguntar o seguinte: a Inconfidência teve uma Inconfidente? Olha só, Lucas não tem vergonha de ficar fazendo pergunta, ele está lá na Europa, né? Eu acho que ele vai fazer um belo livro sobre a Inconfidência. E é uma boa pergunta. Eu penso, quer dizer, tem uma mulher que eu acho que é interessante. Eu não saberia fazer a discussão da Dona Hipólita, vou deixar essa para o próprio Lucas. Mas tem uma mulher que é interessante, que é a Bárbara Heliodora, né? Porque ela é uma mulher muito transgressora para a época, ela tem filhos com Alvarenga Peixoto antes de ser casada, é de uma família poderosa de São João del Rei, e ela tem ela está atenta ao que tá sendo discutido, né? Ela tinha pretensões, ela se via como uma figura que teria um papel, a família dela teria um papel importante nas minas independentes, né, nas minas autônomas, e ela é a pessoa que vai botar um certo limite. Quando Alvarenga está preso, ela manda dizer para ele: olha, não entregue nada, né? Também é uma figura que é uma personagem que assume todos os ônus dos filhos, da fazenda, de como que ela vai cuidar daquilo tudo, numa sociedade em que isso não era muito habitual. Então, eu acho que Bárbara Heliodora tem um papel interessante aí. É uma figura feminina diferente, né? A Bárbara Bela, do Norte Estrela, né? É diferente da Marília, que é só musa, né? E que não tem nenhuma relevância política. A Bárbara Heliodora me parece que é uma figura feminina, mas eu não conheço tanto as figuras femininas que estavam em volta dos conjurados. Mas ela é uma figura feminina que tem esse papel transgressor, tá? Vamos. Professora, por que a Inconfidência não deu certo? Por que eles não saíram vitoriosos? Olha, por uma série de razões. Quer dizer, porque o movimento foi denunciado antes de estar pronta a ação militar, né? Outra, e eu acho que entre a denúncia e a prisão dos principais líderes, a impressão que se dá, mas eu posso estar sendo arrogante com eles, é que eles não acharam muito que iam ser pegos, né? Então... Descuidaram, vamos dizer assim? Você tem a denúncia, eles são avisados de que vem tem tropa, aviso. Tem o aviso do embuçado e segue tudo como está. E continua tudo como está, né? Então, eu acho que essa demora também tem responsabilidade. E tem uma terceira coisa, que talvez seja muito importante, que é o fato de que as minas ficaram sozinhas. Nem o Rio, que Tiradentes fica furioso com os cariocas. Ele fala: esses cariocas são todos uns poltrões. Ele esculhamba os cariocas. Porque ele tinha a ideia de... Ele tinha uma ele passou conversa. Muito tempo no Rio. Não, ele tinha uma conversa com os comerciantes do Rio de Janeiro. A conspiração estava no Rio de Janeiro. Tanto que ele ia muito para lá. O sujeito que vai conversar, o estudante que conversa com Thomas Jefferson na França, ele conversa a mando dos comerciantes do Rio de Janeiro e não do pessoal das minas, e Tiradentes e todos os conjurados tinham uma expectativa de São Paulo, né? Ninguém se move, né? Por outro lado, não há como, a ação militar não aconteceu. A proposta era de você fechar a estrada, caminho velho, caminho novo, recuar para o distrito diamantino, para as montanhas, né, aonde Padre Rolim tinha montado um exército
razoável de contrabandistas ali, uns 300 caras enfiados. Isso ia ter uma guerrilha. E a ideia era exaurir Portugal. O custo dessa guerra seria muito caro para Portugal, transportar a tropa, chegar no Rio de Janeiro, caminhar até as minas, vencer as estradas fechadas, né, para chegar ao Distrito Diamantino e exaurir Portugal. O que a gente sabe até hoje? Então, eles estavam sozinhos, né, não tiveram apoio. E os dois apoios internacionais que seriam decisivos falharam. O dos Estados Unidos, que o Thomas Jefferson diz que tem muito interesse na conjuração, mas ele tem mais interesse num tratado que o governo americano está assinando com Portugal, e aí não tem apoio material da República Americana, nem da França. Alguns conjurados achavam que o rei francês poderia interferir como interferiu na Guerra de Independência. Mas a França já está imobilizada pela Revolução Francesa. Bem, mas uma coisa para você, internamente, aquilo que a gente pode saber, né? Havia um apoio interno aos revolucionários? Olha, a população, do que a gente pode saber... O que a gente sabe disso? Do que a gente pode saber, você tem uma divulgação muito grande das ideias, as ideias estão... Os argumentos a favor da autonomia das Minas, de fato, estão circulando. Estão fazendo eco, tem uma... Estão fazendo eco, né? Tá. Então, nos autos da devassa, você tem várias pessoas que são presas ou que vão lá falar para os juízes e falam, não, mas eu estava no caminho, veio meu primo que falou, então você vai vendo... Existia uma coisa lá, um movimento. Sim, existia um movimento, né? Agora, não era nos moldes do que a gente vê hoje, de como a gente vê esse movimento hoje, né? Você não tem o tipo de organização que a gente faria hoje, diferente dos conjurados. Como é que foi a prisão dos revoltosos? O que aconteceu com eles? Quer dizer... Olha, são 3 penas diferentes, né? A de Tiradentes, que vai ser enforcado no Rio de Janeiro, no 21 de abril, pelas razões que a gente conversou aqui, né? Cláudio Manuel da Costa, que é um dos 3 grandes poetas e que é um advogado e provavelmente um dos responsáveis pelo que a gente imagina que seria o desenho da República que eles estavam pensando, vai morrer numa circunstância que até hoje não foi esclarecida, é o nosso primeiro preso político que foi morto, né? Ou que morreu. A coroa diz que ele suicidou, né? Em Vila Rica. Então, o primeiro suicídio de preso político. A primeira versão oficial de suicídio, até hoje não se sabe, né? Se ele suicidou ou se ele foi suicidado na Casa dos Contos. Então, para os que sobraram, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga, é degredo na África. Alvarenga, por exemplo, vai morrer na cadeia. E os eclesiásticos vão para a prisão em Portugal, né? Alguns conseguem voltar, né? Padre Rolim, por exemplo, fica 11 anos preso e volta para as Minas. Você tem Inconfidente, tem um outro também que consegue, que vive até a independência do Brasil, né? Mas são poucos. Então, o que vai acontecer... E o Tiradentes, depois do enforcamento, ele é esquartejado. Ele é esquartejado. Olha só como é que a ideia... Não é porque o sujeito é pobre, a ideia é, olha aqui, esse é o cara, e aí os pedaços do corpo de Tiradentes são expostos nos pontos aonde ele fazia suas infames práticas, né? Nos pontos da Estrada Real do Caminho Novo até Vila Rica, a cabeça é exposta onde hoje está o monumento a Tiradentes, lá em Vila Rica, lá em Ouro Preto. Que, curiosamente, não por acaso, por isso que dá para você ter ideia das pessoas, né, participando ou favoráveis, não fica uma noite. Eles põem a cabeça lá de noite, alguém vai lá, tira e enterra, né? Panfletos também favoráveis aos conjurados vão aparecer, né? Ecos da conjuração mineira vão aparecer no Rio de Janeiro, na conjuração do Rio de Janeiro. Conjuração mineira e Inconfidência mineira? Pois é, porque conjuração é uma conspiração, né? Quem estava metido nela dizia que era um conjurado, tá? Que está conspirando contra a autoridade da coroa e contra o rei português. Então, eles são conjurados, é um tipo de conspiração. Inconfidência é o nome, é o crime
que eles são acusados pela coroa portuguesa. Aquele súdito que é infiel ao rei é acusado do crime de inconfidência. Então, chamá-los de inconfidência é o termo que a coroa portuguesa usou. Eles se denominavam conjurados, como na Bahia também é uma conjuração e no Rio. A conjuração do Rio de Janeiro, ela sofre efeitos claros da conjuração mineira, né? E, inclusive na repressão, porque o governador lá teme que as ideias... Ele tem uma hora que o governador do Rio de Janeiro fala assim, as ideias estão fugindo das minas, nós não podemos deixar as ideias fugirem das minas. Ó, a antropóloga Lilia Schwartz, sua amiga... Pois é, estou vendo as amizades que eu tenho. Enviou uma pergunta... Isso, as amizades, né, que eu tenho. Amizade que você tem. Enviou uma pergunta, que é assim, um aspecto que impressiona no seu trabalho é como você transita com liberdade, desde a Inconfidência Mineira, passa pela Conjuração Baiana, desafia os regimes militares e chega até os tempos de democracia mais atuais, com um detalhe esclarecedor, sempre perseguindo a República. A questão é, que coisa sua é de você sempre ir atrás da República? Sempre querendo. O que é? É você que está querendo? É o país que está querendo? O que é isso? Olha, eu queria que fosse eu e o país, né? Agora, é porque, na verdade, a Lília é o que me permite, o que me forçou, a Lília me conhece bem, né? O que me forçou a ir ao século XVIII, ao século XVII, depois ir, é tentar entender exatamente aquilo que a gente estava discutindo antes. Quando é que se começa essa história do republicanismo, né? De onde que vem, né? O que influencia aqui? Como é que isso aparece? Então, essa ideia da República como uma ideia-força que me faz andar no tempo, né, é algo que eu acho muito importante, porque é claro que tem um sentido político também, né? Me permite pensar o país hoje, né? Me permite pensar ferramentas que estão lá na história e que nos ajudam a entender melhor o que nós estamos vivendo hoje. E tem uma coisa na República que é o fato de que essa tradição do republicanismo, ela nos ajuda a entender muito determinados eventos da história. E o que me fez ir atrás do republicanismo, no caso do Brasil, foi exatamente a Conjuração Mineira, porque me incomodava muito certa historiografia que surgiu aí entre os anos, 70, 80, porque os nossos grandes historiadores, Sérgio Buarque de Holanda, os nossos... nunca fizeram isso, mas uma historiografia como a desse moço aí, depreciativa, sabe? Como se a gente tivesse um complexo de vira-lata e a nossa... Que está muito na moda. Tem livros que hoje se destinam a desmoralizar personagens históricos. E se desmoralizar na piada, como, né? Como se fosse uma história menor, como se nós não tivéssemos... Nossa história não tivéssemos as alturas de outros vultos da história, né? Tem vultos de países desenvolvidos que são a verdadeira história e nós somos uns cachorrinhos. Mas, na ali, verdade, é uma coisa depreciativa. É como se nós não pudéssemos ter uma história da qual nós pudéssemos nos orgulhar como brasileiros. Eu acho que temos. E uma dos eventos mais depreciados por essa historiografia foi precisamente a Conjuração Mineira. Então, eu achei... Tem um grande historiador no Brasil, que é o Evaldo Cabral, um dos maiores historiadores. O trabalho do Evaldo para pensar Pernambuco foi fundamental para que eu pensasse Minas. Ah, é? É, porque quando o Evaldo... Ele recupera a história de Pernambuco. E quando ele tira aquela coisa do centro do Rio de Janeiro e diz, olha, tem um pensamento que está acontecendo em Pernambuco, isso funciona de outro jeito... Tem ideias que estão rolando lá. Que é uma guerra. É uma guerra, que no caso, vitoriosa, né? E essa coisa, isso funciona lá. Tem ideias que estão acontecendo, nós podemos ver. Quando ele vê Pernambuco, é possível ver Minas, como é possível ver a Bahia, como é possível ver o Rio de Janeiro. Então, o Evaldo, ele fez uma das coisas importantes que eu acho que ele fez para a historiografia brasileira foi permitir que os brasileiros pudessem se reconhecer no Brasil. Muito bom, muito bom, muito bom. Professora, a senhora tem uma participação importante na Comissão Nacional da Verdade. Queria saber da senhora quais os desafios, agora mudando um pouco de assunto, de Tiradentes e
trazendo um tema da Comissão da Verdade. Quais os desafios agora em relação a estudar esse período da história que a comissão lançou luz ali de uma forma importante? Olha, uma das coisas que eu acho que foi um grande ganho da comissão, além dos ganhos importantes que ela teve com relação a dar voz às vítimas, né, é o fato de que muita documentação foi para o Arquivo Nacional, muita documentação foi levantada e que ainda, até onde eu sei, ainda em tal volume que ainda não foi totalmente catalogada e organizada. Então, eu acredito que os historiadores que forem ao Arquivo Nacional provavelmente vão encontrar uma documentação que vai permitir que a gente enxergue de maneira diferente episódios da história, né? Uma das grandes descobertas da Comissão da Verdade foi o relatório, não foi da Comissão da Verdade, quem descobriu foi um pesquisador que não era da Comissão da Verdade, mas, enfim, na efervescência do momento, eu acho que a comissão provavelmente ajudou que isso acontecesse, né? Criou um clima favorável a isso. Foi o relatório Figueiredo. É extraordinário aquele relatório, porque a gente não sabia, né? Quer dizer, o que é o relatório... Não sabe. Explica um pouco rapidamente o que é o relatório Figueiredo. É um relatório feito por um procurador, o Jader Figueiredo, em que ele vai visitar, ele anda 16 mil quilômetros, ele tem uma função dos militares, dizem para ele que ele tem... Os militares queriam acabar com o serviço de proteção ao índio e falam para ele, olha, vai lá, faz um levantamento aí e vê os casos de corrupção. E aí o Jader Figueiredo reúne um grupo de pessoas, de procuradores, e vai, né? E à medida que ele vai se surpreendendo. É como você pensar Euclides da Cunha indo para Canudos, ele vai trocando de ideias, sabe? Euclides vai para Canudos certo de que ele ia ver um reduto monarquista, e ele se surpreende com aquilo que ele vê lá, e por isso existem os sertões. O Jader Figueiredo vai se deparando com a violência que foi cometida contra as populações indígenas. E o tom do relatório dele vai mudando, ele vai se indignando, ele vai deixando a postura do procurador e se indignando. Esse relatório ele faz, entrega, o relatório, aí imediatamente ele bota ele numa geladeira, dissolvem a equipe dele, porque o relatório não era bem o que os militares queriam, e durante 40 anos acreditou-se que esse relatório tinha desaparecido. Os militares diziam que teve um incêndio, o relatório foi queimado. Incêndio? O Jader Figueiredo morreu sem imaginar que nós hoje íamos estar falando dele, né? Ele morre certo de que o trabalho que ele fez foi... E ele morre de um jeito estranho, porque ele desce do ônibus, alguém atropela e ninguém sabe quem atropelou. E durante 40 anos ficou sumido o relatório. Esse pesquisador, o Marcelo Zelic, achou, né? Na hora que... Foi uma coisa boa que o Sérgio Cabral fez, né? Na hora que o Sérgio Cabral estava naquela briga de tirar lá aquele Museu do Índio do lado do Maracanã, eles pegaram um monte de caixa com material que ninguém mexia, e o Marcelo Zelic, que é um sujeito bom de serviço, foi lá e catou. E aí, quando ele olhou, ele falou, então o relatório recuperou-se 5 mil páginas, das 7 mil páginas originais. E é um negócio impressionante o que o procurador narra. Então, talvez essa, na minha opinião, tenha, para mim pessoalmente, foi uma grande descoberta, porque eu não sabia, e eu acho que a população brasileira não sabia que índios foram mortos com estricnina misturada com açúcar, que teve bombardeio de aldeia, a quantidade de crimes que foram, né? Os índios estavam entre o projeto de fronteira dos militares, né? E eles pagaram um preço muito caro em dor, eu acho, por conta dessa ação, e que durante anos ficou, boa parte do país não sabia o que tinha acontecido ali, né? Então acho que essa foi uma grande descoberta. Uma tentativa de voltar ao tempo presente, juntando o Tiradentes presente, é feito por um professor de História da UNB, Antônio José Barbosa, que gravou uma pergunta. Vamos ouvir. Heloísa, em 1789, mineiros se reuniram em Vila Rica para tentar estabelecer um movimento revoltoso em relação à metrópole portuguesa.
Essa metrópole, entre outras coisas, cobrava 20% daquilo que seria arrecadado nas Minas Gerais como forma de imposto. 20%, Heloísa. Nós estamos em 2015. Será que Tiradentes hoje, com a carga tributária que o Brasil tem e, sobretudo, com a forma pela qual esses tributos são revertidos pela população, será que Tiradentes iria para as ruas? Olha, eu acho que Tiradentes iria para as ruas, mas por outros motivos. Quer dizer, a Conjuração Mineira não foi provocada por impostos. A ideia de utilizar a derrama, que é o que o professor está chamando a atenção, era para utilizar um gatilho para a eclosão do movimento. Mas a razão dos mineiros se reunirem, como ele diz, né, não era essa. A razão era construir um projeto de autonomia para as Minas, para que, como dizia o padre Toledo, todos os mineiros pudessem utilizar as roupas de tecidos, dos mesmos tecidos. O padre Toledo falava isso. E, então, não vamos mais ter gente que vai usar o cetim e gente que vai usar o tecido da terra. Tem uma ideia de igualdade ali. Tem uma ideia de igualdade ali entre os cidadãos, não entre os escravos, mas entre os cidadãos. O ouro será de quem souber garimpá-lo. O ouro não será da coroa, vai ser de quem souber garimpar o ouro. Então, você tem um projeto muito grande ali e não se reduz à questão dos impostos. Então, eu acredito que Tiradentes sairia em defesa da República. Quando você fala... É aí que é interessante, né? Porque quando você fala da República, você fala de um país que tem um projeto de inclusão, né? E que pressupõe impostos, né? E no Brasil é uma ideia de que imposto é uma coisa ruim, que ninguém deveria pagar, né? Que é tudo... Né? E quando você vê nos países republicanos, o imposto, ele é não só bem visto pelo cidadão, né? Mas eles como é que vai ser aplicado, como né? vai ser aplicado. Sim, claro. Então, assim, por que há esse desvio na história do Brasil? É porque a coroa tirava muito mesmo? No caso da coroa, tirava sim. Né? No caso da coroa, a ideia é que é uma colônia... Portugal, nem ficava aqui. Mas se você pensa a questão quando o padre Rolim está dizendo os diamantes serão de quem souber garimpá-los, né? Ele está pensando nessa chave republicana. Né? Ele está pensando em que eu vou ter o acesso a isso, vai ser de quem souber trabalhar com isso. Né? É mais ou menos você pensar, guardado 200 anos, nós temos 200 anos nos separando deles, né? A ideia de que os nossos impostos, republicanamente, são a condição para que a gente possa pensar na educação, ou na saúde, ou num transporte de melhor qualidade, enfim, nos direitos. Então, o que todos esses revoltosos do século XVII, XVIII, todas essas revoltas, o que elas estão nos ensinando é direitos. Né? É como lidar com os direitos. E aí, faz parte do catálogo de direitos do cidadão e que ele pague, e dos direitos. Ele tem que pagar os impostos para que ele possa auferir aquilo que faz parte do bem comum. Né? Professora, o imposto é uma alavanca importante para a construção do bem comum, diria o Tiradentes, eu acho. A senhora terminou um livro que já está pronto, já foi entregue à editora, um livro sobre a Inconfidência, mas que tem um título mais poético, que alguém podia imaginar, né? Uma coisa que terminou com enforcamento, esquartejamento. O título é o seguinte: olha só o título para um livro sobre a Inconfidência Mineira, que eu vou querer que a senhora explique, porque eu acho que aí estamos falando de quem gosta do assunto. A liberdade era amável, ou como ser republicano no Brasil colônia. Quer dizer, a liberdade, estamos falando de um período de luta, então você está dizendo que a liberdade era amável. Explica um pouco isso, que eu acho que é uma bela ideia para a gente falar aqui. Essa é uma frase de um membro, de um participante da Conjuração Mineira. Ele vai ser preso e ele fala, os juízes perguntam para ele, está nos autos da devassa, os juízes perguntam para ele, mas vem cá, você é um sujeito rico, bem de vida, né, e tal. Se meter nessa confusão, se meter nessa conjuração, aí ele fala, é verdade, mas eles falaram, eu me meti, não me arrependo, porque os outros, os participantes que me chamaram para participar,
disseram para mim o seguinte: participa assim porque a liberdade é amável. Né? Então, essa ideia do amor à liberdade, né, a liberdade de ser amável, eu achei uma ideia, uma frase fantástica. E era assim mesmo? Não, quer dizer, eu acho que tem uma ideia de que amar a liberdade é fundamental para que as minas pudessem gerar as riquezas que aquele grupo, aquele conjunto de pessoas acreditava que existia ali, né? Mas essa ideia de que a liberdade, de que se pode amar a liberdade, é que eu acho que é uma ideia, né, forte lá e forte para sempre, né? E que tá na base, e aí está na base dessa ideia da república, quer dizer, a liberdade republicana é uma liberdade amada. A liberdade é um valor em si, ela não é um instrumento, ela é um valor. Ela é um valor em si, ela é um fim em si mesmo, né? A liberdade, e aí a liberdade é amável, né? Então ela é amável, inclusive no sentido do amor à liberdade. Então eu achei bonito isso. E aí, como ser republicano no Brasil colônia, porque muito pouco, porque eu estava encontrando a entrada da tradição do republicanismo no Brasil no século XVII e XVIII. Então eu fui perseguindo essa entrada, né, essa presença, como é que se forma esse vocabulário, como é que o termo república é utilizado. Aí tem documentos fantásticos, por exemplo, em Portugal, que os caras olham para Palmares, né, apavorados portugueses, lá em Lisboa, e dizem que aquilo é uma república. Né? Então, tem uma discussão com uma variação grande do que significa república, e eu fui tentando acompanhar esse percurso até o final do século XVIII, quando eu acho que o vocabulário está montado. Né? E aí eu acredito que isso vai gerar um repertório para o século XIX. Nós agradecemos a professora Heloísa Starling, nossa convidada de hoje, por sua participação no nosso programa. Também agradecemos a você que está nos assistindo, e ao jornalista Leonardo Cavalcante e Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Lembrando que as perguntas enviadas e que não foram respondidas durante o programa vão estar disponíveis pela internet e nas nossas redes sociais. Convido você a assistir a reprise desse programa no próximo domingo, às 11 da noite. Na semana que vem, temos um novo encontro marcado na terça-feira, às 10 da noite, para apresentar uma entrevista com o teólogo Leonardo Boff. Até lá!